Mateus capítulo 25, o sermão profético continua e a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Deus seja louvado por esta palavra, né, irmãos? Deus seja louvado por esta palavra, uma palavra de alerta para aqueles que estão na presença de Deus. A parábola das 10 virgens ressalta o fato que todos os crentes devem constantemente examinar a sua vida espiritual. Não é somente aqueles que só lê a Bíblia, mas não obedece. Todos os crentes devem examinar a sua vida espiritual. Por quê? Porque a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito próxima. Eu vejo já que parece que as pessoas já não estão mais nem acreditando na vinda de Jesus, porque eles acham que está demorando muito. Nós já estamos vivendo uma época em que nós temos que estar com a nossa vida cheia do Espírito Santo. Nós temos que ser como estas virgens prudentes, que carregou as suas vasilhas cheias do azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não pode sair da nossa vida. Eu estava pensando nessas pessoas que já não têm mais vontade de ir na igreja, essas pessoas que não têm vontade de orar, essas pessoas que não têm vontade de ler a Bíblia, de buscar a Deus. Essas pessoas já estão perdendo o azeite na sua vasilha. Então elas ficam dependendo que outros fiquem levando o azeite para elas. Que outras pessoas só fiquem orando por ela. Tá que nem essas virgens aqui loucas. As loucas, elas não se importaram com a sua vida espiritual. Elas não estavam se importando que o noivo ia chegar a qualquer momento. Esse noivo que fala aqui é Jesus, que vai vir buscar a sua igreja. Nós vimos aí o relato da irmã Célia, e logo aí no grupo das mulheres de oração, do sonho que ela teve, que ela se encontrou indo para um casamento junto com seu esposo, com seu marido, e ela só via o noivo, ela não via a noiva. Por que ela não via a noiva? Porque a noiva estava se preparando para ir encontrar com o noivo. Então essa noiva simboliza a igreja. Não estou falando a placa da igreja, não estou falando denominação, estou falando a igreja, que somos nós, cada um de nós que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele é a igreja. E aqui nós vimos que nós temos que examinar a nossa vida espiritual. Nós temos que olhar para nós. Como foi pregado ontem lá na igreja onde eu fui ministrar à noite. Também sobre o casamento lá, que Jesus estava no casamento. Que o nosso Deus, Ele quer fazer coisas novas. Mas para Ele fazer coisas novas, nós não podemos viver na vida velha.
A palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, irmão. Nós temos que estar na presença de Deus, sempre vivendo em novidade de vida. Procurar conhecer a palavra de Deus, pedir revelação para Deus da palavra, olhar para a Bíblia como um livro espiritual, saber que esta palavra aqui é uma palavra profética, é uma parábola profética, o próprio Jesus Cristo falando da virgem louca e das virgens prudentes. Não tem nada a ver com placa de igreja. Não tem nada a ver com doutrina de igreja, porque a minha doutrina é assim, a minha doutrina é assado, não tem nada a ver com placa de igreja, com ministério de igreja. Está falando do povo de Deus, dos crentes em Jesus Cristo. Porque cada igreja, cada denominação tem um povo que aquele dia, quando Jesus voltar, vai estar com as suas lamparinas cheias do Espírito Santo. E vai ter também um povo dentro daquela mesma igreja que não se importou. Que não se importou com a vida espiritual. Não quis tirar as vestes velhas. Não quis tirar a roupa velha. Quando eu falo de roupa, não estou falando desse pedaço de pano que nós estamos usando aqui para esconder a nossa vergonha. Eu estou falando espiritualmente. Claro que também a maneira que a gente se comporta, com a roupa que a gente veste, também fala muito aquilo que a gente é. A roupa, guarda esta palavra que eu estou falando aqui. A roupa que a gente veste fala muito aquilo que a gente é, fisicamente falando. Mas espiritualmente as nossas vestes têm que estar todos os dias sendo lavada no sangue de Jesus, como diz lá no livro de Apocalipse. Que nós temos que lavar, está até no sentido presente, que nós temos que lavam, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus. Essas vestiduras, que fala que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus, é a nossa veste espiritual. Nós, como servos de Deus, você que não tem o costume de tentar conhecer a palavra, porque eu sei que tem muitos irmãos aqui que me ouvem pelo canal do YouTube, que ainda não fez uma entrega total para Jesus. Então ele acha que não tem tanta importância, porque ele não é cristão, crente, né, em Jesus Cristo. Ele acha que ele não precisa ler a Bíblia. Ele acha que ele não precisa ter um compromisso com Deus. Mas não é porque você não vai numa igreja evangélica que você não tem que ter um compromisso com Deus. Não é uma igreja evangélica que vai salvar você. Não é uma igreja, um ministério que vai salvar você. A Bíblia diz que há um mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? O nome dele é Jesus. Aí tem muitas pessoas que falam assim: mas por que vocês acreditam só em Jesus? Não é que nós acreditamos só em Jesus. Mas vocês podem ver na palavra de Deus, vocês que gostam de ler a Bíblia, de ler livros, veja se Maomé ressuscitou depois que ele morreu. Vê se Buda ressuscitou depois que ele morreu. São Francisco de Assis, ele ressuscitou depois que ele morreu? Maria, mãe de Jesus, ela ressuscitou depois que ela morreu? Não. Eles estão aguardando ali o dia do juízo final e eles estão aguardando também esta parábola se cumprir, porque esta parábola vai se cumprir. Agora, do jeito que você dormir, é do jeito que você vai acordar. Se você dormir com a sua lamparina cheia do Espírito Santo, quando der a meia-noite que o grito do noivo chegar para a tua vida e você se levantar para encontrar com Jesus, se você tiver guardado o Espírito Santo dentro de você, tiver cheio do Espírito Santo, você vai ser qualificado como aquela virgem prudente. Mas se você pegar e levar a sua vida espiritual de qualquer maneira,
não vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando você acordar com o grito do noivo, porque esse dia vai chegar e está muito perto, pelos acontecimentos que têm acontecido, pelo sistema que está na humanidade já governando o mundo, esse dia vai chegar a qualquer momento. E tem duas mortes, irmãos. Tem a morte física, que é essa daqui que ninguém vai escapar, a não ser que o arrebatamento aconteça antes. E tem a morte espiritual. O dano da segunda morte. Para aquelas pessoas insensatas, para as loucas. Essas loucas que fala aqui a Bíblia, não é que é sentido feminino, é no sentido figurado, loucas, tanto faz homem e mulher. Loucas aqui no sentido figurado, porque Jesus deixou essa parábola como uma comparação para todos nós que estamos vivendo com Jesus, entender que naquele dia vai ter aqueles que andaram mesmo na presença de Deus, entregou a sua vida ao Senhor, viveu o Salmo 37:5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ou aquele que conheceu a palavra de Deus, viveu dentro da igreja, mas levou de qualquer jeito. Olha, e é um alerta. A pior palavra que um homem vai receber naquele dia, vindo da própria boca de Deus, é a pior palavra que um homem vai receber. A pessoa que não viveu de acordo com a vontade de Deus, não carregou o Espírito Santo na sua vida, não buscou o Espírito Santo, não deu valor para o Espírito Santo, trouxe a palavra de Deus de qualquer maneira, levou a obra de Deus empurrando com a barriga, não buscou a Deus como era para ter buscado. A pior palavra que o homem vai receber. E ele, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, neste dia, que eu quero estar falando esta palavra para você. Busque a presença de Deus. Busque a face do Senhor. Não deixe que a sua canseira física te derrube por meio do caminho, mas se levante neste dia e vá buscar o Senhor na igreja mais próximo da Bíblia. Que você vê que aquela igreja está próximo da Bíblia. Que as pessoas que estão lá têm compromisso com Deus, não com o dinheiro, mas com Deus. Vá buscar. Seja um homem prudente, uma mulher prudente, que firmou a sua casa sobre a rocha e não colocou a sua casa sobre a areia. Porque quando a gente coloca a vida da gente na areia, vem o vento, vem a tempestade e leva tudo. Mas quando a gente coloca a nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, vem o vento, vem a luta, vem a tempestade, mas nós continuamos na presença daquele que era, que é e que sempre será. O seu nome é Jesus. Amém? Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança. Põe aí sua mão junto com a minha e vamos orar. Amado Deus, Tu és aquele que está conosco. Tu és aquele que nos mostra que nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. A qualquer momento, Senhor, a trombeta no céu vai soar. O Senhor vai chamar o seu povo. À meia-noite vai chegar um clamor. Aí vem o esposo, saiam ali ao encontro. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Não vai dar mais tempo, porque quem tem naquele dia vai levar consigo. Quem não tem vai ficar sem, não tem como buscar. Por isso o Senhor fala na sua palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Então invoque ao Senhor neste dia. Invoque ao Senhor, busque ao Senhor. Clame ao Senhor enquanto Ele está perto de você. Aleluia. Não deixe com que a morte te pegue de surpresa.
ou você seja pego de surpresa, como aquelas virgens loucas, foi pega de surpresa, todas estavam dormindo, mas aquelas que acordaram com as suas vasilhas cheias do azeite, elas foram ao encontro do Senhor Deus, mas aquelas que não levaram consigo o azeite, elas levaram a pior palavra que um ser humano pode levar. Eu não vos conheço. Então, querido, minha querida irmã, nesse dia, por onde passar esse culto ao seu lar, toma posse dessa palavra, toma posição em nome de Jesus. Toma posição, isso não é conversa de loucos, isso não é conversa dos crentes. Pega aí a sua Bíblia católica, vai ler. Na sua Bíblia católica também está escrito isso daí. Vai encontrar Jesus, porque ainda é tempo. Pega a Bíblia e vai ler, vai aprender a palavra de Deus. Não deixe que você, para a última hora, senão você pode ser enganado. Em nome de Jesus eu te falo e te mando nessa tarde. Que você repreenda da sua vida esse espírito de incredulidade, essa obra contrária, esse espírito de cegueira espiritual que está sobre a tua vida. Caia por terra nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, por onde passar este culto ao seu lar, que esta vida seja esclarecida, com o entendimento do Espírito Santo, com a sabedoria do céu. E que quando ela beber desta água, haja cura, haja libertação sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém.